Fabrício, eu estou no fundo do poço. Estou em uma fase extremamente difícil. Essas foram as primeiras palavras que eu ouvi de uma cliente na sessão de Stravia aí recentemente. Você se identifica com isso? Você sente, tipo assim, nossa, eu tô com um problema aqui que, cara, eu não consigo ver saída. Eu não consigo, pô, parece que não pode piorar. Se você se identifica com isso, ou talvez já tenha passado por uma situação como essa, nesse vídeo quero compartilhar com você exatamente o que eu conversei com ela, né? Qual que é a causa disso, né? E realmente como você consegue resolver, caso você se perceba nessa, nessa situação, né? Bom, conversando com ela, ela falou, né, que tipo de fundo do poço era, né? Especialmente questão de dívidas, né? Ela falou, olha, eu tenho dívidas, a gente não entrou nos detalhes ali dos valores, mas para mim é como se fosse algo impagável, né? Impagável. Ok. E aí eu falei com ela, falei, olha, essa questão de realmente de dívida é uma coisa que eu já falei aqui, já conversei com pessoas com dívidas multimilionárias e que estavam relativamente bem emocionalmente. E já conversei com pessoas que tinham uma dívida de 10 mil reais e estava maluca, né? Então, a questão do valor não me importa tanto. Importa o tamanho que aquilo tem na sua cabeça de fato. Inclusive, esse é um ponto, a forma de resolver parte muito desse princípio. Tá? Bom, mas então, a questão eram dívidas na cabeça dela impagáveis. Mas quais eram qual foi a origem da dívida, né? Isso é muito importante, tá? Quando você tem, e aí existem tipos de dívida, né? Existe uma dívida que você pode fazer, que é uma dívida de negócio, vamos dizer assim, né? Eu estou fazendo uma dívida aqui onde eu estou colocando aqui um capital para alavancar meu negócio, etc, etc. E pode fazer sentido, obviamente. E existe a dívida que, né, ela só vem vem por outras questões. E ela mesma falou, olha, por que dessa dívida? Por desorganização financeira, por, né, não ter dinheiro para fazer uma tal coisa ali e aí passar no cartão, enfim, né? Ela mesma identificou que era por falta de organização nesse sentido. E essa é uma das formas, né, quando você tem dívidas e de uma forma que é, tipo assim, evitável, né? Foi por falta de organização, foi por... A dívida, muitas das vezes, é um sintoma dessas crenças internas. Que tipo de crença? E aí, conversando, né, com ela, a gente conseguiu identificar algumas. Deixa eu pegar aqui, olha. Então, eu sempre falo, existem basicamente 4 tipos de crenças, né? E no caso dela, a gente encontrou praticamente todas. Crenças conflitantes. Então ela falou que ela já tinha passado por várias instituições religiosas, né, etc. E que, cara, eu já falei aqui abertamente, né, que dos principais problemas aí com relação a crenças conflitantes, né, o conflito é basicamente enriquecer errado, basicamente isso, vem especialmente de crenças religiosas. Então ela tinha várias dessas questões, dessas crenças mais básicas nesse sentido. Também, ela tinha muito forte a questão do falta de merecimento e permissão. Uma das formas da gente identificar isso foi com relação à culpa por desfrutar. Inclusive, depois vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, que é um tema muito importante. Tá? A culpa em desfrutar é basicamente você não se permitir mesmo fazer algumas coisas. Nossa, se eu estou fazendo isso aqui, mas tal pessoa não está fazendo comigo, minha mãe, ou meu pai, ou meu marido, ou meus filhos. Tipo assim, eu não me permito desfrutar, fazer alguma coisa por mim. Né? Era uma questão dela. E é uma evidência muito clara e muito forte dessa questão de falta de merecimento, falta de permissão. Com relação à crença de capacidade, também, né, uma crença, assim como falei no vídeo passado, que é uma coisa muito importante, tinha toda essa questão. E
na questão de identidade, que é o como você se enxerga, aí entra o ponto principal que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo. No fim das contas, o meu objetivo lá na sessão é chegar nesse final e entender como que a pessoa se vê atualmente. Como que eu me vejo? Como que eu me enxergo nesse aspecto profissional, financeiro? Olha só, essa forma de como eu me enxergo, eu te falo, isso é o mais importante de tudo. Isso é o mais importante. Isso é o que mostra o que de fato você vai ser, o que você vai ter. E na maioria das vezes eu nem pergunto para a pessoa como ela se vê, porque na medida que ela vai falando eu já consigo perceber. E aí quando ela fala, eu estou no fundo do poço. Eu estou em uma frase extremamente difícil. O que é isso? Isso é uma identidade. Eu pego uma situação que eu estou vivendo e eu me identifico com aquilo. Eu falo, eu sou isso. Eu sou isso, eu estou nisso. E quando eu tenho essa crença, eu sou isso, eu estou nisso, eu de fato vou ser isso, vou estar nisso. Então, como que eu saio do fundo do poço? Saindo de lá mentalmente, inicialmente. Eu preciso não sentir, não acreditar que eu estou no fundo do poço. Enquanto eu disser e eu pensar, eu estou no fundo do poço, eu estou vivendo uma fase extremamente difícil. Enquanto essa for a minha identidade, essa vai ser a minha realidade. Então, no caso dela, olha, a primeira coisa que você vai precisar fazer é utilizar uma reprogramação específica para trabalhar essa questão de você estar bem. Né? Uma das reprogramações que eu tenho aqui no canal, uma das frases ditas ali é: tudo está bem, tudo está resolvido, eu simplesmente agradeço e fico em paz. Se você vive em uma situação nesse sentido, né, onde você fala assim, nossa, eu estou no fundo do poço. Cara, essa é uma das frases principais. Assim como Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida. Essas afirmações têm exatamente o objetivo de colocar você em uma vibração boa. E não é colocar você, eu já falei isso várias vezes, eu preciso achar que eu sou rico, eu preciso, cara, isso está distante mentalmente, não vai fazer sentido. A primeira coisa que você precisa é, se eu estou no fundo do poço, eu acho que eu estou no fundo do poço, uma crença acima. A crença pode ser, nossa, a situação está difícil, mas eu estou percebendo que vai melhorar. Já é uma evolução. Eu já estou sentindo que está melhor. Eu estou sentindo que está prestes a melhorar. Já é uma crença muito melhor do que eu estou em uma situação extremamente difícil. Então você deve buscar esse próximo passo. Em resumo, se você se identifica com isso, você percebe, está em uma situação extremamente delicada, o primeiro passo é sair dessa situação mentalmente, dizendo, ouvindo, ou de alguma forma, colocando na sua cabeça que já está bem. Eu já estou bem. O eu já estou bem te dá clareza mental para que o como resolver de fato venha. E aí pode ser que tenha uma ideia de como resolver, ou pode ser que a coisa se resolva, entre aspas, de uma forma mágica, porque você já não está mais na vibração do problema. Faz sentido? Espero que tenha ficado claro aqui. E caso você deseje uma ajuda nesse sentido, a sessão Destrave é o meu melhor produto aí nesse sentido, onde você tem acesso diretamente a mim para te ajudar a identificar e a eliminar bloqueios que estão te atrapalhando aí de ter mais dinheiro. Aqui abaixo tem um link para você entender como é que funciona e, caso faça sentido, entrar na lista de espera. As vagas não estão disponíveis no momento. Tem uma procura muito grande, então eu abro vagas poucas vezes aqui no mês, mas você pode entrar na lista de espera e ser avisado assim quando novas vagas estiverem disponíveis. É isso, um forte abraço e até o próximo